Imagina que você é um pai de família e que de repente você se vê em uma situação onde você precisa urgentemente de um emprego. Até que um momento surge uma vaga como um guarda noturno no prédio de uma empresa. E no seu primeiro dia tudo até aparenta ser normal. Até que um momento, caminhando por aquele lugar, você percebe que nada é tão normal que não possa ficar estranho. Bem, pra você que não sabe, eu tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal falando sobre os jogos da Chilas Art. E o jogo deles que eu escolhi dessa vez foi um que me chamou bastante atenção, que se chama Night Security. Nesse jogo nós controlamos um homem que é casado e possui uma filha. E a fim de buscar mais uma forma de sustentar sua família, nosso protagonista acaba sentando emprego como um segurança noturno no prédio de uma empresa. E logo no seu primeiro dia tudo vai indo bem, ele segue cumprindo suas tarefas, até que um momento algumas coisas estranhas começam a acontecer, ao ponto do próprio protagonista não saber se essas coisas de fato estão acontecendo ou se tudo não se passa de uma mera alucinação. Mas enfim, chega de enrolação e vamos pra história. No começo do jogo, nosso personagem acorda no meio da noite. Ele levanta e vai se arrumar para o seu mais novo trabalho como guarda noturno. Do lado de fora tá caindo uma chuva muito forte, mas não é nada que impeça a saída dele. Olhando pela casa, no calendário informa que é o dia 22 de outubro e que no dia seguinte, no dia 23 de outubro, é o aniversário da sua filha. Mas enfim, após se arrumar para o trabalho, nosso personagem se despede da sua esposa e também se despede da sua filha. E então, ele segue em direção ao seu carro para enfim ir para o seu primeiro dia de trabalho. E chegando no trabalho, nosso personagem desce do carro e segue em direção ao prédio. E entrando no prédio, aquele lugar parecia estar meio coberto por uma neblina, mas aparentemente era um lugar bem tranquilo. Com isso, nosso personagem entra na sua sala, onde tem várias telas mostrando cada câmera de segurança do prédio. E olhando na mesa, tem uma carta do seu chefe, informando que o antigo guarda noturno, conhecido como Keigo, havia se demitido e que não conseguiu entrar mais em contato com ele desde então. Havia também outro bilhete, informando quais seriam as demandas que nosso personagem teria que cumprir naquele dia. E eram demandas bem simples até. A primeira era relacionada a uma nova ordem da empresa, que ninguém podia ficar trabalhando ali até depois da meia-noite, e que nosso personagem teria que mandar eles embora para casa caso eles estivessem trabalhando. E também teria que apagar todas as luzes, trancar as portas e sempre estar de olho nas câmeras de segurança. E bem, pegando o elevador e subindo no primeiro andar, nosso personagem encontrou um funcionário andando por ali depois da meia-noite. Ele disse que estava terminando suas demandas, porém, nosso personagem apenas diz para ele ir embora e voltar a trabalhar no dia seguinte. Após isso, nosso personagem apenas tranca as portas e depois segue em direção ao elevador. E subindo até o segundo andar, ele começa a caminhar por ali, até que um momento ele encontra uma televisão no meio do nada. E interagindo com ela, ela mostra um diálogo entre duas pessoas, e são duas pessoas que aparentemente estão trabalhando na empresa naquele horário. Ou seja, nosso personagem tinha que encontrar elas e mandar elas de volta para casa. E olhando pelos banheiros, ele encontra uma pessoa que apenas pede para que ele não apague as luzes. E nosso personagem apenas ignora aquele ocorrido. E caminhando pelas salas, nosso personagem encontra uma mulher, e ao falar com ela, ele pede para que ela saísse do prédio. Porém, ela simplesmente começa a dar em cima do nosso personagem, mas ele apenas tenta ignorar a lábia daquela moça e logo em seguida vai embora. Agora, subindo até o terceiro andar, algumas coisas começam a ficar estranhas. A gente encontra uma figura escura de uma mulher ao final do corredor, como se fosse uma espécie de silhueta ou até mesmo alguma sombra. Com isso, nosso personagem segue caminhando por ali e não encontra nada demais, e ele segue de volta até o elevador e vai para o quarto andar. Chegando no quarto andar, a gente começa a se deparar com luzes piscando sem a mínima explicação, e também havia uma máquina copiadora que estava sozinha funcionando e sem a mínima explicação. Até que entrando em uma sala, a gente encontra outro funcionário. Ele estava reclamando que estava fazendo uma tarefa que era literalmente impossível de ser feita. Com isso, nosso personagem apenas manda ele de volta para casa. E caminhando novamente pelos corredores, algo acontece. Encontrando aquela porta, nosso personagem se depara com uma criatura meio bizarra, semelhante a uma mulher olhando pelo vidro. E ao abrir a porta, aquela mulher simplesmente desaparece. Nosso personagem então vai apenas em direção ao elevador mais uma vez e decide ir para o quinto andar. E chegando no quinto andar, está tudo escuro por ali. Nosso personagem então anda procurando um meio de ligar energia naquele andar. Até que um momento, ele encontra um interruptor que ligava a energia.
simplesmente aparece uma mulher com um vestido vermelho bem na sua frente, e ela apenas olha pra ele e agradece por ele não ter apagado as luzes do banheiro e depois vai embora. Com isso, nosso personagem volta até o térreo, onde estava a sua sala, e ele se depara com um bilhete deixado por Keigo, o último guarda noturno, que dizia: aquele terrível momento foi capturado pelas câmeras de segurança. Não consigo acreditar que isso aconteceu logo aqui. Enfim, eu apenas quero sair desse emprego. Isso foi demais pra mim. Após isso, ele encontra um monitor mostrando mais uma câmera à sua direita. Nessa câmera de segurança mostrava duas mulheres conversando. Uma delas era a mesma mulher que deu em cima do nosso personagem mais cedo. Até que um momento, essa mesma mulher disse que havia ficado com o namorado de uma de suas amigas. As luzes simplesmente se apagam e elas começam a correr para fugir dali. Porém, uma delas cai e fica no meio do caminho. Já a outra mulher acaba correndo até uma sala. Porém, isso daí acontece. Após aquela cena completamente bizarra, nosso personagem corre até o elevador para ver o que de fato havia acontecido. Porém, ao invés do elevador levar ele pro terceiro andar, onde aquelas coisas aconteceram, o elevador leva nosso personagem até o sexto andar. E chegando lá, havia uma enorme poça de sangue cobrindo o corredor inteiro, e havia uma moça que fazia parte da equipe de limpeza por ali. Porém, ela apenas fica parada e encarando a gente de uma forma totalmente bizarra. E caminhando mais por ali, a gente acaba encontrando salas completamente bagunçadas e sem mínimo sentido. Com isso, nosso personagem vai até o elevador e sobe até o sétimo andar. No sétimo andar, os corredores estão completamente escuros. E caminhando por ali, a gente começa a se deparar com vários bonecos. E a partir desse ponto, a gente não consegue mais saber se isso realmente está acontecendo ou se isso simplesmente não se passa de algo que está acontecendo na cabeça do nosso personagem. Mas enfim, ao chegar no elevador, a gente se depara com uma cena de vários bonecos encarando profundamente nosso personagem. Mas ignorando aquilo, ele só decide ir, enfim, até o oitavo andar. Chegando no oitavo andar, aparentemente não tem nada acontecendo por ali, até que um momento encontramos uma mulher chorando no banheiro, e ao sair dali, a porta é tomada por uma mancha de sangue, indicando que algo não muito legal aconteceu ali dentro. Após isso, seguimos em direção até o nono andar, e esse é mais um andar totalmente escuro, e caminhando por uma sala, somos surpreendidos por um homem caído no chão simplesmente dormindo, até que nosso personagem acorda ele e manda ele pra casa. E após isso, nosso personagem vai até o elevador, porém o elevador simplesmente parou de funcionar, e ele é obrigado a usar a saída de emergência. Mas enquanto ele caminhava por ali, uma mulher alta, toda obscura e com olhos vermelhos, semelhante àquela mulher que encontramos anteriormente, começa a seguir nosso jogador em seus passos. Mas em um certo momento, nosso jogador encontra um elevador de emergência, e quando ele finalmente vai sair daquele lugar, após o elevador parar, a gente se depara com um andar completamente bizarro, cheio de marcas com coisas escritas ao redor. E entrando em uma sala, a gente encontra um armário com o corpo de uma pessoa ali dentro. E aquele era o corpo de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Keigo, um antigo guarda noturno do prédio. E seguindo reto, a gente se depara com mais uma sala, com vários monitores e uma televisão no centro. E logo ao lado, havia uma espécie de cofre, com uma fita dentro dele. Ao pôr a fita na televisão, aparecem algumas cenas de diálogos, mostrando uma discussão entre duas pessoas. Até que um momento, a mulher de vermelho aparece e diz: E ao terminar de ver a fita, nosso personagem decide sair daquela sala. Porém, somos cercados por aquela mulher de olhos vermelhos mais uma vez, e ela fica perseguindo nosso personagem, até que em um momento de descuido, ele cai da escada, e a sua vista começa a se fechar bem lentamente. Quando o nosso personagem termina de ver a fita e começa a ser seguido pela mulher dos olhos vermelhos, a gente consegue correr até uma sala. E colocando um código naquela porta, a gente consegue enfim acessar um elevador e finalmente fugir daquele lugar.
Mas após isso, nosso personagem acorda em uma cama de hospital, onde sua mulher e sua filha estão à sua frente. Porém, pouco tempo depois, aquela mulher de vestido vermelho aparece mais uma vez, bem atrás da sua mulher e da sua filha, mostrando que nada daquilo havia acabado. Night Security é um jogo que vai mudando a sua vibe à medida em que o jogo vai se passando, e a teoria que gira em torno desse jogo não é tão diferente assim. E sim, existem várias teorias sobre tudo que acabou de acontecer, mas nesse vídeo eu quero trazer a minha visão do que de fato se trata esse jogo. Basicamente, a mulher de vestido vermelho nada mais era do que a namorada do Keigo, um antigo segurança daquele prédio. E Keigo, em um determinado momento, acabou traindo a sua namorada com aquela mulher que vemos no segundo andar, e ela seduz ele com o objetivo de mostrar que ela conseguia alcançar tudo aquilo que ela quisesse, e acabou ficando com o namorado da mulher do vestido vermelho justamente para provar o quanto ela era irresistível. E sabendo daquilo, aquela mulher do vestido vermelho acaba ficando deprimida e em um momento ela acaba tirando a sua própria vida. Porém, ela acaba se tornando uma espécie de espírito vingativo que começa a atormentar aquele prédio, buscando se vingar daquelas pessoas que o fizeram tão mal. E o nosso protagonista nada mais é do que o próprio Keigo, o antigo segurança daquele prédio que mesmo após a morte de alguém, seguiu a sua vida normalmente. Ele acabou em algum momento sendo atormentado por aquele espírito vingativo da sua ex-namorada. E aparentemente, tudo o que aconteceu naquele prédio nada mais foi do que uma espécie de pesadelo, ou até mesmo alguma espécie de lugar projetado para que ele pagasse por todo o mal que um dia ele fez. Mas enfim, eu acho que é isso. Esse foi um jogo bem legal de fazer um vídeo sobre. E se você gostou desse vídeo e quiser deixar seu like aí embaixo, bem, isso me ajudaria bastante. Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado de verdade por me ver até aqui. E é isso. Um abraço e tchau.